Muitas pessoas parecem não apreciar o tamanho da Sibéria, mas como você pode ver neste mapa, a massa de terra da Sibéria é tão grande que cobre quase 77% de toda a Rússia. No entanto, o tamanho e o frio extremo não são os únicos chocantes da Sibéria, como comprovam as novas descobertas no local. O que os cientistas descobriram na Sibéria? Você deveria ter medo? Neste vídeo, trazemos a você a terrível descoberta dos cientistas congelada sob a Sibéria. A maioria das pessoas não escolherá estar na Sibéria. Na verdade, o local foi usado como punição na Rússia no passado. Graças à sua temperatura gelada, tornou-se o lugar perfeito para o governo despejar as pessoas de quem não gostava. Sibéria pode se referir ao Distrito Federal Siberiano da Rússia ou à Sibéria Russa, mas a definição mais ampla e o uso mais comum é a região geográfica que abrange a Sibéria, que se estende desde os Montes Urais no oeste até o Oceano Pacífico no leste, e ao sul do Oceano Ártico até as colinas do centro-norte do Cazaquistão e as fronteiras da Mongólia e da China. Com 1 milhão de quilômetros quadrados, a Sibéria cobre mais de 3/4 da Rússia. É 20 vezes o tamanho da França e 50 vezes o tamanho do Reino Unido. Na verdade, a Sibéria tem uma área terrestre maior do que qualquer outro país do planeta e representa quase 10% da área terrestre do mundo. A Sibéria compreende 77% da área terrestre da Rússia, mas apenas 27% de sua população, ou pouco menos de 40 milhões de pessoas. As condições de vida na Sibéria são duras, e muitos jovens frequentemente migram para outras partes da Rússia ou para o exterior, de modo que se espera que a população diminua gradualmente. Alguns dizem que o nome Sibéria vem da antiga palavra turca, para terra adormecida ou terra bonita, enquanto outros dizem que significa terra selvagem, e outros ainda dizem que vem da palavra russa servidor ou norte. Independentemente da origem do nome, a Sibéria continua sendo um lugar frio do qual as pessoas estão fugindo. Os russos conquistaram o estado Kanato da Sibéria em todo o norte da Ásia, uma área muito maior que o antigo Kanato, que é conhecido como Sibéria nos séculos XVI e XVII. Mas como é realmente o clima na Sibéria? Pode-se dizer que é sinônimo de frio. O inverno certamente faz jus à sua reputação porque, de novembro a fevereiro, toda a Sibéria fica coberta por uma neve brutal de até 80 centímetros de profundidade. Durante alguns meses do ano, o Lago Baikal fica completamente congelado. Então você pode não apenas caminhar até lá, mas também é comum dirigir no Baikal. Entre os outros lugares para visitar na Rússia, a Sibéria se destaca por seus desafios climáticos. Na Sibéria, a temperatura cai para menos 40 graus Celsius, e em alguns lugares pode chegar a menos 60 graus Celsius, como em Oymyakon, a cidade permanentemente habitada mais fria do mundo. Mas isso não significa que não haja verão na Sibéria, apenas que dura apenas 3 meses, e a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius, uma região com uma das oscilações de temperatura mais extremas do mundo. Ninguém aprecia o verão como o povo da Sibéria. A maioria dos siberianos são russos ou ucranianos russificados. Além deles, os grupos aborígenes representam cerca de 1/20 da população. Os Buryats são o maior grupo indígena da Sibéria, com a maioria vivendo em sua terra natal, a República Buryat. A Sibéria não pode escapar de sua história atroz. Se você já ouviu falar desses termos antes, Kadorga, Silka e Gulag. Todos eles são termos associados ao exílio e campos de trabalhos forçados na Rússia Soviética, muitos dos quais localizados na Sibéria. O Gulag era a agência governamental encarregada dos campos de trabalhos forçados soviéticos e o principal instrumento de repressão política na URSS. Kadorga era a punição mais severa, geralmente 1 década ou mais de prisão sob trabalho forçado, que muitas vezes resultava em morte. Silka ou exílio envolvia vários tipos de banimento, como exigir que a vítima morasse em uma das cidades da Sibéria sob controle policial. Isso não quer dizer que não haja nada de interessante na Sibéria. Na verdade, os cientistas são atraídos para a região por causa das emocionantes características naturais e descobertas que ali se escondem. E algumas dessas descobertas são chocantes. Por exemplo, os cientistas são atraídos pelo Lago Baikal, que possui múltiplas distinções. Você pode ouvir o Mar Baikal. Isso é devido ao seu tamanho enorme. O corpo de água é tecnicamente apenas um lago. O Lago Baikal é o lago mais profundo e antigo do mundo. Se pudéssemos medir a profundidade do lago, do topo das montanhas ao redor até o fundo dele, seriam 12.977 metros. Isso é cerca de 50% mais alto que o Monte Everest. O lago também tem o lodo de fundo mais espesso do mundo, com 8.500 metros. O lago também é único porque contém 20% do total das reservas de água doce não congeladas do mundo. E quando o lago congela no inverno, ocorre um fenômeno incrível. O gelo fica transparente, dando a aparência de gelo turquesa.
A Sibéria é um ativo importante para o governo russo, e a grande maioria do petróleo bruto e gás natural russos se origina no oeste da Sibéria, onde as reservas naturais cobrem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, a Rússia pode agradecer à Sibéria por ser um dos maiores exportadores de gás natural do mundo. Mas você ficaria surpreso ao saber por quanto tempo os cientistas dizem que os humanos habitam a fria Sibéria. E o que exatamente levou os cientistas a essa descoberta? Um par de dentes. Os cientistas descobriram uma população previamente desconhecida de humanos antigos depois de descobrir um par de dentes de crianças perdidos 31,0 anos atrás, na Sibéria. Durante a Idade do Gelo, essas pessoas viviam no nordeste da Sibéria e eram geneticamente distintas de outros grupos da região, de acordo com um novo estudo. Faz você se perguntar como eles sobreviveram ao frio brutal com o conforto moderno de roupas térmicas e aquecimento doméstico. Os cientistas examinaram dados genéticos extraídos dos dentes, bem como o DNA de outros restos antigos descobertos na Sibéria e na Rússia Central. Ao fazer isso, eles reconstruíram 34 genomas antigos datados de 31,0 a 600 anos atrás, ajudando a resolver o mistério de como os humanos paleolíticos se espalharam pela Sibéria e depois cruzaram a Bering Land Bridge para as Américas. Os dentes minúsculos pertenciam a duas crianças do sexo masculino não aparentadas e foram descobertos no local Iana Rhinoceros Horn, ou RHS, no rio Iana, na Sibéria. Apesar de Iana RHS conter milhares de artefatos, incluindo ferramentas de pedra, objetos de marfim e ossos de animais, esses dentes são os únicos restos humanos conhecidos no local. Os dentes e artefatos são as primeiras evidências de ocupação humana na região. Os dentes também são os restos humanos mais antigos do Pleistoceno, encontrados em latitudes tão altas. Apesar do local do rio Iana estar no norte da Sibéria, o DNA dos dentes revelou que esses antigos siberianos do norte eram distintamente relacionados a antigos caçadores-coletores da Eurásia Ocidental, e provavelmente chegaram à Sibéria logo após os asiáticos divergirem dos europeus. Outras populações siberianas que chegaram mais tarde à região, incluindo aquelas das quais descendem os siberianos modernos, têm suas origens na Ásia Oriental. Acredita-se que os humanos tenham habitado o Alto Ártico há 45,0 anos, com base em evidências como marcas de corte em ossos de mamute massacrados. Os autores de um novo estudo estimaram que o povo de Iana divergiu de outros povos da Eurásia cerca de 40,0 anos atrás. O DNA antigo também pode fornecer vislumbres fascinantes de como os antigos siberianos do norte podem ter vivido, pois os padrões de diversidade genética podem fornecer informações sobre o tamanho da população e a organização social, de acordo com a Psicora. O povo de Iana pode ter vivido em um grupo de até 500 pessoas, e não há evidências de endogamia nos genomas das crianças. Os pesquisadores determinaram que os humanos povoaram a Sibéria em pelo menos 3 grandes ondas migratórias com base em evidências de dados genéticos. Os antigos siberianos do norte, agora extintos, foram os primeiros a chegar ao ocidente, seguidos por 2 ondas migratórias do leste da Ásia. A terceira dessas ondas foram os neo-siberianos, AOS, quais muitos siberianos modernos podem traçar seus ancestrais. Pessoas de 2 grupos da Ásia Oriental se casaram com descendentes dos antigos siberianos do norte por volta de 18,0 a 20,0 anos atrás. Um crânio parcial descoberto perto do rio Kouma, na Sibéria, há cerca de 10,0 anos, mostra semelhanças genéticas com os antigos siberianos do norte e o grupo do leste asiático que se tornou ancestral dos nativos americanos. Isso sugeriu que o grupo siberiano anteriormente desconhecido estava envolvido no cruzamento que resultou na migração de humanos para a América do Norte. Achamos que essa é uma informação que muitos norte-americanos prefeririam não conhecer. Se você ficou chocado com a quantidade de tempo que os humanos vivem na Sibéria, espere até ouvir a próxima descoberta. Na verdade, sinta-se à vontade para entrar em pânico quando os cientistas reviveram o vírus zumbi que permaneceu congelado por 48,500 anos na Sibéria. Um novo estudo liderado pelo microbiologista do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, Jean-Marie Aumpic, examinou amostras coletadas do permafrost na província russa da Sibéria. Os cientistas foram capazes de despertar 13 novos vírus apelidados de vírus zumbis a partir deles, incluindo um que permaneceu infeccioso depois de mais de 48,500 anos no permafrost profundo. Talvez os cientistas devessem desacelerar, certo? Os vírus estudados foram capazes de infectar a Acanthamoeba, um microscópico organismo unicelular vivo. A Acanthamoeba foi escolhida como isca de vírus porque eles são onipresentes apenas em solos e águas doces e marinhas, mas também em piscinas, torneiras, ralos, aquários, esgotos, banheiras de hidroterapia, sistemas de refrigeração, ventiladores, unidades de terapia intensiva, para citar alguns. As descobertas sugeriram que um vírus liberado do permafrost poderia representar um risco futuro para as populações animal ou humana, especialmente diante de mudanças rápidas e inesperadas causadas pela crise climática. É impossível prever quanto tempo esses vírus serão infecciosos após serem expostos a condições externas, como luz ultravioleta, oxigênio e calor. E qual a probabilidade de encontrarem e infectarem um hospedeiro adequado durante esse período? No entanto,
O risco tende a aumentar no contexto do aquecimento global à medida que o degelo do permafrost se acelera e mais pessoas se mudam para o Ártico como resultado de empreendimentos industriais. Este vírus foi separado de outro vírus jumbo, que foi descoberto anteriormente na Sibéria por pesquisadores do mesmo instituto francês. O antigo patógeno foi descoberto a 30 metros de profundidade no solo congelado. É classificado como um vírus gigante conhecido como pitovírus sibicrum. Estes são tão grandes que podem ser vistos ao microscópio, ao contrário de outros vírus. E este, medindo 5 micrômetros de comprimento, é o maior já descoberto. A última vez que infectou alguma coisa foi há mais de 0 anos, mas voltou à vida no laboratório. Ele ataca amebas, que são organismos unicelulares, de acordo com testes. Os pesquisadores alertam que outros patógenos mais mortais podem estar presos no permafrost da Sibéria. Segundo os pesquisadores, essa região está ameaçada. Na verdade, dizem que é uma receita para o desastre. O permafrost recuou e encolheu em espessura desde os anos 1970, e as projeções de mudanças climáticas indicam que encolherá ainda mais. Também se tornou mais acessível, e seus recursos naturais estão sendo procurados. Se iniciarmos explorações industriais na Sibéria, por exemplo, as pessoas começarão a se mover pelas profundas camadas de permafrost. Essas camadas antigas serão penetradas por meio de mineração e perfuração. E é aqui que mora o perigo. Uma única infecção de um mineiro pode colocar todo o planeta em apuros. Um bom exemplo é a varíola, que pensávamos ter sido eliminada no mundo todo. Um vírus dormente pode ser ativado e transportado para onde possa infectar outros seres humanos. Longe dos vírus, os cientistas conseguiram aprender sobre uma civilização há muito perdida na Sibéria, graças a uma série de descobertas de múmias na paisagem gelada. Uma das múmias encontradas em um local chamado Azantu pertencia aos nômades guerreiros conhecidos como citas dos antigos gregos e mostra sua morte dolorosa. Seu corpo e outras múmias e descobertas forneceram mais detalhes sobre os aspectos dos estranhos costumes dos citas. Os citas eram uma rede de tribos culturalmente semelhantes que se estendiam da Sibéria ao Egito há quase 0 anos e desapareceram por volta de 100 DC. Os citas, nunca constituindo um império, são descritos como nômades assassinos pelo historiador grego Heródoto. Os cientistas dizem que o guerreiro morto sobreviveu ao golpe de uma flecha profunda, e como ele conseguiu sobreviver, mesmo que por um curto período de tempo, foi milagroso. A ponta de flecha tripla, que provavelmente foi lançada por um oponente a cavalo, quebrou o osso abaixo de seu olho direito e ficou firmemente cravada em sua carne. Estudando o corpo, ficou claro que o ferimento do homem não foi seu primeiro contato com a morte. Ele sobreviveu a um golpe de espada na nuca quando era mais jovem, mas este último ferimento foi diferente. O homem provavelmente estava implorando pela morte. Os pesquisadores pintam um quadro de uma operação grosseira que ocorreu há 2.600 anos nas estepes siberianas, segurando o crânio da vítima em uma das mãos e uma réplica da flecha mortal na outra. Cortes finos no osso mostram como seus companheiros cortaram sua bochecha e tentaram remover fragmentos de ossos com uma pequena serra, mas não tiveram sucesso. Em uma tentativa final e inútil de liberar a ponta da flecha, um antigo cirurgião esmagou o osso com um cinzel. O homem morreu horas ou um dia depois. Os pesquisadores também ficaram surpresos quando descobriram um túmulo contendo os corpos de 26 homens e mulheres, a maioria dos quais aparentemente foram executados para seguir o governante na vida após a morte. Sorte difícil. O crânio de uma mulher havia sido perfurado 4 vezes com uma picareta de guerra, e o crânio de outro homem ainda tinha lascas do porrete usado para matá-lo. A sepultura também continha os esqueletos de 14 cavalos, mas o mais impressionante foi a descoberta de 500 e 600 objetos de ouro, incluindo um colar de 3 libras e uma capa cravejada com 2.500 pequenas panteras de ouro. Não tão espetacular foi outro túmulo funerário. Continha a múmia de um guerreiro em trajes completos, seu corpo parcialmente mumificado pelo solo congelado. Os cientistas sentiram que tiraram a sorte grande quando a múmia foi descoberta intacta, completa com suas roupas, armas, ferramentas e até mesmo o metal destinado a sustentá-lo na vida após a morte. Ele foi enterrado ao lado de 2 cavalos com arreios completos, abatidos e dispostos voltados para o nordeste. O presidente da Mongólia liderou a equipe, seu helicóptero pessoal para transportar as descobertas para um laboratório, sendo que o corpo da múmia ficou na Alemanha por 1 ano, e suas roupas e equipamentos estavam em um laboratório na Rússia. O guerreiro ficou por mais de 0 anos na Islândia. Uma camada de gelo formada pela água que escoa pela sepultura e congela contra o permafrost abaixo de sua sepultura foi aberta. A múmia havia sido desidratada ou dissecada pelo gelo no túmulo. Essas múmias citas mostram sinais de embalsamamentos primitivos, como órgãos internos sendo removidos e substituídos por ervas. Mas a combinação de gelo e preservação intencional produziu espécimes notavelmente resistentes. Os dentes da múmia são cercados por ossos sem caroço, indicando uma dolorosa doença gengival causada por uma dieta rica em carne e laticínios, mas pobre em frutas e vegetais. Quando ele morreu, ele tinha entre 60 e 65 anos,
Era magro e tinha apenas 1,65 m de altura. Ele quebrou o braço esquerdo em algum momento, possivelmente em uma queda. Anos batendo na sela causaram osteoartrite em suas vértebras. As articulações do braço e do ombro, que estão muito desgastadas, atestam o uso pesado. Este tipo de osteoartrite e dano articular é comum entre as pessoas que trabalham com cavalos selvagens. Começando por volta de 800 AC, os citas varreram as estepes da Ásia Central, e em poucas gerações, sua arte e cultura se espalharam muito além das estepes da Ásia Central. As façanhas dos citas aterrorizaram os antigos gregos e persas. Heródoto descreveu suas práticas violentas e brutais, que incluíam sacrifício humano, que a descoberta de Arzintu confirma, e rituais movidos a drogas. Imaginou que vinham das montanhas a leste, na terra dos grifos que cultivavam ouro. Você não quer tê-los como vizinhos. Mas essas não são todas as descobertas chocantes na Sibéria. Os cientistas descobriram um meteorito na Sibéria que contém cristais naturalmente impossíveis. Eles descobriram um pequeno grão de mineral extraterrestre em uma caixa obtida no Museu Italiano de História Natural de Florença, Itália, que se formou logo após o nascimento de nosso sistema solar, 5 bilhões de anos atrás. O mineral se originou em uma área perto das montanhas Koryak, no leste da Sibéria, e foi entregue à Terra por um meteorito conhecido como Kerk. Este último só foi descoberto depois que os pesquisadores retornaram à área em 2011 em busca de minerais mais exóticos. Devido às suas propriedades estruturais únicas, esta nova rocha foi designada como um quase-cristal. Por fora, um quase-cristal se assemelha a um cristal comum, mas por dentro é visivelmente diferente. As redes atômicas dentro do quase-cristal são ordenadas e diversas, exibindo uma variedade de formas nunca antes vistas em uma substância natural. Entre 1982 e o presente, os laboratórios produziram mais de 100 versões sintéticas desses minerais. Tal forma de matéria nunca havia sido vista antes e era considerada teoricamente impossível de acordo com as ideias aceitas sobre as leis naturais. Anteriormente, as únicas coisas descobertas eram cristais, que tinham padrões rigidamente repetitivos, e os chamados sólidos normais, compostos de átomos dispostos em qualquer ordem. A amostra de quase-cristal foi descoberta em uma caixa de um museu italiano por Paul Steinhardt. Ele e uma equipe confirmaram a estrutura única da pequena rocha da Sibéria. Eles foram capazes de estabelecer com quase certeza que ele havia chegado à Terra vindo de algum outro lugar do sistema solar. A análise de Steinhardt revelou que o mineral estava embutido em estachavita, outro mineral. Esta rocha é derivada de meteoritos, e seu cerco de um quase-cristal indica que ambos os minerais foram formados por um processo de alta pressão aproximadamente ao mesmo tempo dentro de um meteorito que acabou caindo na selva da Sibéria. A descoberta da proporção de isótopos de oxigênio dentro do quase-cristal não era consistente com as proporções encontradas na Terra. Só poderia ser explicada se o quase-cristal fosse criado fora do planeta, acrescentando peso à sua conclusão. Claro, como os quase-cristais são tão pequenos, encontrá-los é como procurar uma agulha no palheiro. E a amostra mais recente só foi descoberta 5 anos depois que a amostra do meteorito foi retirada da Sibéria. Descobriu-se que alumínio, cobre e ferro estão presentes em todos os 3 quase-cristais. O terceiro quase-cristal descoberto tem uma estrutura única que ainda não foi sintetizada em laboratório, destacando os hábitos persistentes da natureza de produzir mais novidades do que esperamos ou imaginamos. Falando em meteoritos, os cientistas descobriram novos fatos sobre o meteoro que destruiu milhões de árvores no início do século XIX, o evento altamente destrutivo que intrigou os pesquisadores por mais de um século. Enquanto isso, a nova explicação para a enorme explosão que abalou a remota floresta siberiana em 1908 é ainda mais estranha do que o próprio evento misterioso. O evento, apelidado de Evento Tungsta, destruiu mais de 80 milhões de árvores em segundos em uma área de quase 800 milhas quadradas ou 2,0 quilômetros quadrados, mas incrivelmente nenhuma cratera foi deixada. Muitos acreditam que o culpado foi um meteoro que explodiu antes de atingir o solo. No entanto, depois de explodir, um cometa ou asteroide provavelmente teria deixado para trás fragmentos rochosos e nenhum vestígio de um visitante cósmico jamais foi descoberto. Um grupo de pesquisadores propôs agora uma solução para esse mistério de longa data. Um grande meteoro de ferro foi arremessado em direção à Terra, aproximando-se o suficiente para causar uma onda de choque massiva, mas o meteoro se afastou de nosso planeta sem se quebrar. Sua massa e impulso o impulsionando ainda mais no espaço. Na manhã de 30 de junho de 1908, o céu acima da Sibéria brilhou com tanto brilho e calor que uma testemunha parada a dezenas de quilômetros de distância pensou que sua camisa havia pegado fogo. De acordo com Vladimir Perev, coautor do novo estudo Tungsta, e uma pesquisa na Academia Russa de Ciências PN Lebev Physical Institute em Moscou, a luz brilhante foi seguida por uma explosão que quebrou janelas e derrubou as pessoas em uma cidade mais de 35 milhas ou 60 quilômetros de distância. Outra testemunha disse que o céu foi dividido em 2, e toda a parte norte do céu apareceu coberta de fogo acima da floresta.
Segundo a NASA, a energia liberada pela explosão foi posteriormente estimada pelos cientistas como sendo 185 vezes maior do que a bomba atômica que caiu em Hiroshima em 1945. As explicações iniciais para a explosão incluíam erupções vulcânicas e acidentes de mineração. Mas essas alegações não foram apoiadas por evidências físicas. Outras sugestões posteriores foram mais especulativas, como um OVNI acidentado ou um buraco negro colidindo com a Terra. A explicação científica mais amplamente aceita é que um asteroide ou cometa rochoso entrou na atmosfera da Terra e depois se desintegrou com um estrondo 3,6 milhas ou 5,10 quilômetros acima do solo. No entanto, tal explosão deveria ter se espalhado sobre detritos rochosos, que nunca foram descobertos. Em comparação, um meteorito que explodiu sobre a Rússia em fevereiro de 2013 foi descoberto em fragmentos em uma semana. Os pesquisadores decidiram adotar uma abordagem diferente. E se o meteorito fosse feito de ferro em vez de rocha? Poderia um enorme meteoro de ferro atingir a atmosfera da Terra, gerando uma poderosa onda de choque, e então se libertar de toda a atração gravitacional do planeta e escapar sem se fragmentar? Para testar essa teoria, os cientistas usaram módulos de computador para calcular as trajetórias dos meteoros. Eles examinaram pequenos objetos de 164 pés ou 50 metros de diâmetro, até 656 pés ou 200 metros. Os objetos eram feitos de rocha, gelo ou ferro e se aproximavam da superfície da Terra em uma trajetória de 16 milhas ou 10 e 15 quilômetros. Os cálculos revelaram que corpos espaciais feitos de rocha e gelo se desintegrariam completamente sob as enormes pressões geradas por sua passagem pelas altitudes troposféricas. Apenas asteroides feitos de ferro com um diâmetro superior a 100 metros ou 328 pés podem sobreviver sem serem rachados e fragmentados em muitos pedaços separados. O meteoro Tunguska foi estimado entre 328 e 656 pés, ou 100 e 200 metros de diâmetro, e viajou a aproximadamente 45,0 milhas por hora, ou 72,0 quilômetros por hora através da atmosfera da Terra. O meteoro teria perdido parte de sua massa durante sua passagem pelo fogo. O ferro derramado por um meteoro viajando a velocidades tão altas teria escapado como gás e plasma, oxidado na atmosfera e depois disperso no solo, tornando-se quase indistinguível dos óxidos de ferro terrestres. Pesquisas anteriores calcularam o poder das ondas de choque produzidas por meteoros, com base no objeto que entra na atmosfera da Terra em um ângulo muito acentuado e atinge o solo ou explode no ar. Mas o caso do meteoro de Tunguska, o objeto espacial rico em ferro, pode ter entrado na atmosfera da Terra em um ângulo muito raso, aproximadamente 9 a 12 graus tangencial à superfície. Teria então roçado a atmosfera, produzindo um choque de uma altitude de 6 a 10 milhas, capaz de achatar árvores por centenas de quilômetros e queimar a superfície. No entanto, devido à massa e ao momento do meteoro, ele não se quebrou, e em vez disso, saiu da atmosfera e voltou ao espaço. Vamos ouvir o que você pensa sobre essas descobertas na Sibéria na seção de comentários abaixo.